A chuva forte castigava as janelas da luxuosa cobertura nos jardins. Beatriz, grávida de 4 meses, tremia ao ver as chamadas perdidas de seu marido, o bilionário Marcelo Vieira. Ela sabia o que aquilo significava. Ele estava chegando, e estava com raiva. Acariciando a barriga, ela sussurrou para o bebê: "Vai ficar tudo bem, meu amor. A mamãe vai nos proteger." Mas a esperança era frágil. Para o mundo, Marcelo era o homem perfeito, bonito, rico, carismático. Mas em casa, era um monstro. O casamento, que começou como um conto de fadas, transformou-se num pesadelo de controle, ciúmes e violência. 3 meses atrás, ele a agrediu pela primeira vez. Chorou, pediu perdão e prometeu nunca mais repetir. Ela acreditou. Mas aconteceu de novo. E de novo, cada vez pior. O som da chave na fechadura a fez gelar. Marcelo entrou, bêbado e furioso. "Onde você estava?" ele exigiu. "Em casa, Marcelo. Fui ao médico para o pré-natal, como te avisei." Ela respondeu, tentando manter a calma. "Mentirosa!" ele gritou. "O bebê que você diz ser meu. Como posso ter certeza?" O pânico tomou conta dela. "Não me contradiga!" ele rugiu, agarrando seu braço com uma força brutal. "Você está me machucando!" ela implorou. "Eu te dou tudo e você me paga com desrespeito!" Ele berrava, o rosto a centímetros do dela. A menção ao bebê pareceu deixá-lo ainda mais furioso. "E se eu não quiser esse bebê?" Num instante de puro horror, Marcelo a empurrou contra a parede. A cabeça de Beatriz bateu no mármore. Ele a golpeou no rosto, 1, 2 vezes. O gosto de sangue encheu sua boca. Caída no chão, tentando proteger sua barriga, ela foi chutada nas costas. "Você é patética, uma garota pobre que teve sorte", ele gritava. Finalmente ele parou. "Limpe essa bagunça", disse friamente. "E nem pense em ir para o hospital." Quando ele foi para o banho, Beatriz sentiu uma umidade quente entre as pernas. Desesperada, ela pegou o celular e ligou para a única pessoa em quem confiava, seu irmão mais velho, Pedro. "Pedro, me ajude. Por favor, estou sangrando. O bebê", ela sussurrou. "Beatriz, o que aconteceu? Estou indo te buscar." A voz dele soou em pânico do outro lado da linha. "Aguente firme, Bia, não desliga." Mas a escuridão a envolveu, e sua última prece foi pela vida de seu filho. Será que Pedro chegará a tempo? Pedro Santos, o CEO de 32 anos da Santos Tech, estava no meio de uma reunião crucial quando o telefone tocou. Era sua irmã mais nova, Beatriz. Ao ouvir a voz agonizante dela, o mundo dos negócios desapareceu. A reunião acabou. Ele disse, abrupto: "Emergência familiar." Correndo para o carro, ele ligou para seus irmãos. "Gabriel, Rodrigo, é a Bia. Ela está em perigo. Encontrem-me no endereço que vou enviar e tragam reforços." Gabriel, com 30 anos, era o cérebro por trás da Santos Investimentos. Rodrigo, com 28, comandava a Santos Construções, erguendo os arranha-céus de São Paulo. Os 3 irmãos Santos vieram do nada. Filhos de um motorista de ônibus e uma empregada doméstica, eles construíram seus impérios com suor e genialidade. E Beatriz? Ela era a luz da vida deles. Quando ela se casou com Marcelo Vieira, eles tiveram um mau pressentimento. Mas Bia parecia tão feliz. Agora, pisando fundo no acelerador, Pedro se amaldiçoava por não ter visto os sinais. O distanciamento, as roupas de manga comprida no calor, ele deveria ter percebido. Ele chegou ao luxuoso prédio ao mesmo tempo que seus irmãos. Ignoraram o porteiro e usaram a chave de emergência que Bia havia dado a Pedro anos atrás. O que encontraram na cobertura fez o sangue deles gelar. Beatriz estava inconsciente no chão, em uma poça de sangue. O rosto, irreconhecível. O corpo, coberto de hematomas. "Meu Deus", sussurrou Gabriel, que era médico antes de se tornar um magnata, correndo para socorrê-la. "Ela está viva, mas por um fio. Chamem uma ambulância." Rodrigo já estava ao telefone enquanto Pedro segurava a mão fria da irmã.
Bia, estamos aqui. Você está segura. Foi então que o chuveiro parou. Marcelo Vieira saiu do quarto de roupão, com um ar satisfeito. Ao vê-los, a surpresa virou raiva. O que fazem na minha casa? Saiam! Pedro se levantou, os olhos ardendo. Você fez isso com ela. Não sei do que está falando. Marcelo gaguejou. Beatriz caiu. Foi um acidente. Um acidente? Repetiu Rodrigo, a voz carregada de fúria. Ela caiu repetidamente no seu punho? Nesse momento, Pedro avançou, prensando Marcelo contra a parede. Você agrediu minha irmã grávida, ele disse, cada palavra uma sentença. Você quase matou ela e meu sobrinho. E acha que vai sair impune? Pedro, solte-o, disse Gabriel calmo. A polícia está chegando. Ele vai ter que explicar. A ambulância e a polícia chegaram. Enquanto Beatriz era levada às pressas para o hospital, Marcelo vestiu sua máscara de marido preocupado, contando uma história de uma queda acidental. Mas ao ser levado pela polícia, ele lançou um olhar que prometia vingança. O que Marcelo não sabia era que ele tinha acabado de assinar a própria sentença. Ele mexeu com a pessoa mais importante para 3 dos homens mais poderosos e implacáveis do Brasil. Os irmãos Santos não perdoam, e eles iriam se vingar. Beatriz acordou lentamente, seus olhos se ajustando à luz suave do quarto de hospital. A primeira coisa que sentiu foi dor. Uma dor profunda e penetrante que parecia vir de cada parte do seu corpo. A segunda coisa foi pânico. O bebê! Ela gritou, tentando se sentar, mas uma dor aguda a fez cair de volta. Bia, se acalme, uma voz gentil disse. Era Gabriel, sentado ao seu lado. O bebê está bem. Você está bem. Você está segura. Lágrimas escorreram pelo rosto de Beatriz, enquanto a memória daquela noite terrível a inundava. Marcelo, eu tentei proteger o bebê, mas ele... Ela soluçou. Eu sei, Gabriel disse suavemente, segurando sua mão com cuidado. Você não precisa falar sobre isso agora. Onde ele está? Ela perguntou, com os olhos arregalados de medo. Ele sabe que estou aqui? Ele vai vir. Não vai, Pedro disse firmemente, entrando no quarto com Rodrigo. Temos seguranças na sua porta 24 horas por dia. Marcelo Vieira não vai chegar nem perto de você. Mas vocês não entendem, Beatriz disse desesperada. Ele tem poder, conexões. Ele sempre disse que se eu tentasse sair, ele me encontraria. Disse que me mataria e faria parecer um acidente. Ele pode tentar, Rodrigo disse, sua voz gelada. Mas agora ele está lidando conosco, e nós não somos tão fáceis de intimidar quanto ele pensa. Beatriz olhou para seus 3 irmãos, vendo a determinação feroz em seus olhos. Será que a fúria deles seria suficiente para protegê-la? Ou o poder de Marcelo era grande demais até mesmo para a família Santos? A batalha estava apenas começando, e ninguém sabia ao certo quem sairia por cima. E aí, pessoal, o que vocês acham que vai acontecer agora? Deixem seus comentários aqui embaixo com suas teorias. A vingança dos irmãos Santos vai funcionar? 5 a 7 dias úteis? Mas eu tenho um contrato, exijo serviço imediato. Do outro lado da linha, o representante de atendimento ao cliente mantinha a calma. Verificamos seu contrato, Sr. Vieira. Ele especifica serviço em tempo hábil comercialmente razoável. 5 a 7 dias está dentro desses parâmetros. Marcelo Vieira desligou o telefone com força. Ele sabia exatamente o que estava acontecendo. Os irmãos Santos estavam declarando guerra, usando táticas perfeitamente legais, mas devastadoramente eficazes. Mas Marcelo não era homem de aceitar a derrota. Se era a guerra que eles queriam, era a guerra que teriam. Ele ligou imediatamente para seu advogado, Dr. Alberto Costa. Alberto, preciso que você destrua os irmãos Santos. Não me importa como. Encontre sujeira sobre eles. Processe-os. Faça o que for necessário. Mas Alberto tinha outras preocupações. Senhor Vieira, antes de qualquer movimento, precisamos discutir o caso de agressão doméstica. A polícia tem evidências fortes, fotos, relatórios. Marcelo insistiu que foi um acidente, mas seu advogado sabia a verdade.
A sugestão era clara: negociar um acordo, conceder um divórcio generoso e fazer as acusações desaparecerem. Nunca! Explodiu Marcelo. Ela é minha esposa, minha propriedade. Enquanto isso, em um lugar seguro, Beatriz se recuperava ao lado de seus irmãos. Seu rosto ainda mostrava as marcas do ataque, mas o apoio deles era seu porto seguro. Ele não vai simplesmente me deixar ir, disse ela aterrorizada. Pedro, com um olhar frio, respondeu. Então, talvez seja a hora de ele aprender que não é o homem mais perigoso desta cidade. Pedro virou a tela de seu laptop. Nos últimos 7 dias, as ações da Vieira Holdings caíram 40%. Gabriel complementou. Grandes investidores retiraram o apoio. Fornecedores estão atrasando entregas. Parceiros estão reconsiderando contratos. Rodrigo explicou que a confiança no império de Marcelo estava ruindo. Mas o golpe mais duro era pessoal. A notícia de sua prisão por agressão doméstica havia vazado para a imprensa. CEO da Vieira Holdings preso por agressão doméstica. Esposa grávida hospitalizada com lesões graves. A história estava em todos os lugares. Ele deve estar furioso, disse Beatriz. Oh, ele está, confirmou Rodrigo com um sorriso sombrio. Marcelo não podia mais se esconder. A rede estava se fechando, e os irmãos Santos estavam apenas começando. Eles não parariam até que Marcelo Vieira perdesse absolutamente tudo. O que vocês acham que vai acontecer a seguir? Deixe ele processar, disse Pedro, com uma calma assustadora. Cada processo é mais publicidade negativa para ele. E nós temos os melhores advogados. Ele vai gastar milhões e não vai chegar a lugar nenhum. Mas a voz de Beatriz tremia. E se ele vier atrás de mim? Não pelos tribunais. E se ele simplesmente vier? Os 3 irmãos trocaram um olhar sério. Beatriz, há algo que precisamos te contar, disse Pedro. Pode te assustar, mas queremos que você saiba que está protegida. Ele foi até a janela. Vê aquele carro preto lá em frente? E aquele SUV na esquina? Beatriz olhou. Sim, segurança privada, ex-forças especiais, estão aqui 24 horas por dia. Se o Marcelo tentar qualquer coisa, ele não chega nem na porta. Gabriel complementou. E tem mais. Contratamos um investigador particular para seguir o Marcelo, documentando cada passo. Se ele violar a ordem de restrição, se te ameaçar de qualquer forma, teremos as provas. Rodrigo segurou sua mão. Queremos que você viva a sua vida, que se sinta segura, mas estamos preparados para tudo. Lágrimas encheram os olhos de Beatriz. Eu não sei o que fiz para merecer irmãos como vocês. Você não precisou fazer nada, disse Pedro, ajoelhando-se ao lado dela. Você é nossa irmã, nossa família. E nós protegemos nossa família. Sempre, Gabriel e Rodrigo concordaram em uníssono. Beatriz os abraçou, sentindo um pingo de esperança. Mas nenhum deles imaginava o que acontecia naquele exato momento, 2 da manhã. No seu escritório, cercado por garrafas de uísque e uma raiva que consumia tudo, Marcelo Vieira via seu império desmoronar. O telefone tocou. Era seu advogado. Más notícias, disse ele. O Banco Central recusou a extensão de crédito, e o Banco Nacional está cobrando os empréstimos da expansão de Brasília. Eles não podem fazer isso, Marcelo explodiu. Eles podem. Invocaram a cláusula de risco reputacional significativo. São 800 milhões de reais que podem ser cobrados nas próximas semanas. O advogado hesitou. E tem mais. 3 dos nossos maiores clientes corporativos cancelaram seus contratos. Todos eles têm negócios com as empresas dos Santos. Marcelo jogou o telefone contra a parede. Os irmãos Santos estavam destruindo tudo que ele construiu, de forma totalmente legal. Se eles queriam jogar sujo, ele também sabia. Ele pegou um telefone reserva e discou um número que jurou nunca mais usar. Júlio, é Marcelo Vieira. Preciso de um favor. Júlio era um investigador conhecido por seus métodos questionáveis. Ouvi sobre seus problemas. Como posso ajudar? Preciso de sujeira. Sobre os irmãos Santos. Não importa como você consiga. Quero tudo.
3 dias depois, Beatriz tinha uma consulta de rotina. Gabriel a acompanhava. Ao saírem do consultório, Marcelo surgiu do nada, bloqueando o caminho. Beatriz, ele disse, com uma voz quase suplicante. Por favor, só 5 minutos. Beatriz congelou. Gabriel se colocou na frente dela. Você está violando a ordem de restrição. Saia agora ou eu chamo a segurança. Eu só quero falar com a minha esposa. Marcelo insistiu, os olhos fixos em Beatriz, ignorando a ameaça. A emboscada estava armada, e o verdadeiro jogo de poder estava apenas começando. O que vocês acham que vai acontecer agora? A vingança de Marcelo vai funcionar? Comentem aqui embaixo e não se esqueçam de se inscrever para não perder o próximo capítulo desta história eletrizante. Os olhos dele estavam fixos em Beatriz, e havia algo neles que a fez tremer. 5 minutos. É tudo que eu peço. Não, Beatriz disse, reencontrando a voz. Você perdeu o direito de falar comigo quando me mandou para o hospital. Foi um acidente, Bia. Você sabe que foi. Eu estava bêbado, não estava pensando direito. Você me agrediu por 1 hora, Beatriz rebateu, sua voz ganhando força. Isso não é um acidente. Isso é tentativa de assassinato. Eu estava com raiva. Você me provocou, Marcelo retrucou, e sua máscara de arrependimento começou a cair, revelando a raiva por baixo. Ela o provocou? Gabriel repetiu, sua voz perigosamente baixa. Ela estava grávida de 4 meses. Como exatamente ela o provocou? Isso não é da sua conta, Marcelo cuspiu. É um assunto entre marido e mulher. Não quando você a manda para a sala de cirurgia, Gabriel respondeu. Nesse momento, a segurança do hospital, alertada pela cena, começou a se aproximar. Marcelo, percebendo que sua chance estava escapando, fez algo desesperado. Ele tentou agarrar o braço de Beatriz. Bia, por favor, só me escute. Ele não terminou a frase. Gabriel o empurrou para trás com força, fazendo-o tropeçar e cair no chão. Não encoste nela, Gabriel disse com uma fúria fria. Nunca mais. A segurança chegou, contendo Marcelo rapidamente. Um dos guardas reconheceu Gabriel, já que a família Santos era bem conhecida no hospital. Dr. Santos, está tudo bem? Não. Este homem tem uma ordem de restrição. Ele não pode estar a 200 metros da minha irmã, e ele acabou de tentar agarrá-la. Eu não estava fazendo nada, Marcelo protestou. Só queria conversar. Senhor, vai precisar vir conosco, disse o guarda. Enquanto era levado, Marcelo gritou para Beatriz. Seus irmãos estão destruindo tudo que construí, estão arruinando empresas, tirando empregos de centenas de pessoas. Tudo isso por causa de uma briga doméstica. Você quer isso na sua consciência? Beatriz virou as costas, mas as palavras dele ecoaram em sua mente. Não por culpa, mas por uma percepção assustadora. Marcelo estava desesperado, e homens desesperados são os mais perigosos. Naquela noite, os irmãos Santos se reuniram. Ele está ficando mais ousado, disse Pedro. Sabia que ela teria segurança e mesmo assim tentou se aproximar. Ele está perdendo tudo, observou Rodrigo. As ações da empresa dele caíram mais 15% hoje. Ouvi dizer que está com problemas para pagar os funcionários. Foi então que o telefone de Rodrigo tocou. Era Miguel, o investigador particular que contrataram. Rodrigo, preciso falar com vocês. Urgente. Descobri algo. 30 minutos depois, Miguel estava na cobertura, abrindo seu laptop. Tenho seguido Marcelo. Ontem ele se encontrou com um homem chamado Júlio Carvalho, um investigador particular conhecido por usar métodos questionáveis, escutas ilegais, chantagem. E por que Marcelo contrataria alguém assim? Gabriel perguntou, já imaginando a resposta. Para encontrar sujeira sobre vocês, Miguel confirmou. Marcelo quer qualquer coisa que possa usar para chantageá-los ou destruir suas reputações. Há mais, disse Miguel. Júlio contratou outros 2 investigadores. Um está focado em vocês. O outro está investigando Beatriz. O quê? Os 3 disseram ao mesmo tempo.
Marcelo quer qualquer coisa que possa usar para fazer Beatriz parecer não confiável no tribunal. Casos antigos, histórico médico, qualquer coisa. Então, o que fazemos? Gabriel perguntou. Miguel sorriu. É aqui que fica interessante. Consegui instalar um rastreador no carro dele. Sei onde ele vai, com quem ele fala, o que ele... Bom trabalho, Pedro disse. Continue monitorando. E se o Júlio cruzar a linha e começar a fazer algo ilegal, documente tudo. Podemos usar isso contra o Marcelo. Depois que o Miguel saiu, um silêncio pesado tomou conta da sala. Ele está ficando desesperado. Rodrigo finalmente quebrou o silêncio. E homens desesperados são perigosos, Gabriel observou. Então precisamos acelerar as coisas, Pedro decidiu. Quanto mais rápido a gente acabar com o império do Marcelo, menos recursos ele vai ter para nos atacar. E o processo criminal? Quando vai a julgamento? Gabriel perguntou. O promotor disse que em umas 6 a 8 semanas, Rodrigo respondeu. Eles estão montando um caso bem forte. Com a violação da ordem de restrição hoje, as chances de ele ser condenado aumentaram muito. 8 semanas é tempo demais, Pedro rebateu. O Marcelo pode fazer muito estrago em 8 semanas. Então a gente faz com que ele não tenha como causar estrago, Gabriel disse, entendendo o plano. Rodrigo, que outros contratos dele a gente pode atacar? Ele tem uma parceria com a construtora Horizonte num projeto em Curitiba. Posso ligar para o CEO, comentar minhas preocupações sobre a saúde financeira da Vieira Holdings. Faça isso, Pedro concordou. Gabriel, consegue acelerar a venda das ações? Fazer parecer que tem alguma informação vazando? Não posso fazer nada ilegal, Gabriel disse firme. Mas posso ter umas conversas particulares com outros investidores, falar das minhas preocupações sobre a governança da empresa dele. O que eles vão fazer com essa informação é problema deles. Perfeito, disse Pedro. E eu vou ter uma conversa com alguns clientes da Santos Tech. Nada de forçar a barra, mas vou deixar no ar que estamos pensando em descontinuar o suporte para certos sistemas antigos. Sistemas antigos que, por acaso, os hotéis Vieira usam? Rodrigo perguntou com um sorriso. Exatamente. Uma semana depois, o telefone tocou. Era Miguel Torres, o investigador. A voz dele estava tensa, urgente. Preciso que vocês 3 venham até meu escritório. Agora. Descobri uma coisa sobre o Marcelo Vieira que muda tudo. Em 20 minutos, os irmãos Santos já estavam lá. A expressão de Miguel era grave. Sentem-se, ele disse, abrindo vários arquivos no computador. O que eu vou mostrar para vocês é perturbador, mas é exatamente o que a gente precisa para destruir o Marcelo de uma vez por todas. O que você encontrou? Pedro perguntou impaciente. Lembram que eu estava de olho no Júlio Carvalho? Bom, o Júlio não estava só investigando vocês. Ele estava investigando o passado do próprio Marcelo. Por quê? Gabriel perguntou confuso. Porque o Júlio é esperto. Ele sabia que se achasse algo realmente sujo sobre o Marcelo, poderia arrancar muito mais dinheiro dele. Miguel virou a tela do laptop. Era um arquivo policial antigo. Em 2015, antes do Marcelo conhecer a Beatriz, ele teve uma namorada chamada Camila Duarte. O namoro acabou quando a Camila fez um boletim de ocorrência por agressão. Os 3 se inclinaram, lendo os detalhes. Marcelo quebrou o braço dela em 3 lugares. Miguel continuou. Causou uma concussão, fraturou 2 costelas. Basicamente o mesmo padrão que ele usou com a Beatriz. Por que isso nunca veio à tona? Rodrigo perguntou. Porque a Camila retirou as queixas 3 dias depois. E olhem isso. Miguel mostrou uma transferência bancária. Marcelo pagou R$500 mil para ela. Oficialmente, um acordo amigável. Na verdade, ele comprou o silêncio dela. Onde ela está agora? Pedro quis saber. Aí que fica interessante, disse Miguel. Ela se mudou para Portugal logo depois, mas voltou para o Brasil há 6 meses. E quando viu as notícias sobre a Beatriz, ela me procurou. Ela te procurou? Gabriel repetiu surpreso. Sim. Ela quer testemunhar contra o Marcelo. Disse que carregou essa culpa por anos, sabendo que... Ele me ameaçou hoje. Mandou uma mensagem dizendo que se eu não parasse de investigar,
Ele vazaria informações pessoais sobre vocês. Ele está tentando nos intimidar, mas eu fui atrás e descobri que é tudo blefe. As informações que ele tem são bobagens, coisas antigas, nada comprometedor. Ele não achou nada que pudesse realmente nos prejudicar. Então, vamos deixar ele tentar. Não temos nada a esconder. E, sinceramente, a segurança da Beatriz vale muito mais do que qualquer fofoca sobre nosso passado. A prioridade aqui é fazer justiça por ela. 3 dias depois, finalmente conseguimos. Uma testemunha crucial apareceu. O nome dela é Camila Duarte. Ela se sentou no escritório do promotor, com a gente lá para dar apoio, e começou a contar sua história. A voz dela tremia, mas era firme. Ela conheceu o Marcelo em 2013. Ele era o cliente perfeito, charmoso, atencioso, generoso. Aquele conto de fadas que a gente já conhece. Viagens, jantares caros. Ela se sentia como uma princesa. Mas depois de 6 meses, o sonho virou pesadelo. Começou com ciúmes, depois controle. Ele instalava aplicativos de rastreamento no celular dela. Controlava suas roupas, suas amizades. E sempre pedia desculpas, dizendo que era por amor, por medo de perdê-la. E ela, infelizmente, acreditava. A violência física veio 1 ano depois. Tudo por causa de uma foto inocente no Instagram. Ele a acusou de traição e deu o primeiro tapa. A partir daí, segundo ela, foi como abrir uma porteira. Qualquer coisinha era motivo para a agressão. O jantar, o humor dela, a maquiagem, tudo. O ponto final foi quando ela tentou terminar. Ele a espancou de uma forma brutal. Quebrou o braço dela, 2 costelas, bateu a cabeça dela contra o chão até ela desmaiar. Ela acordou no hospital, com sorte de estar viva. E quem estava lá, segurando sua mão e chorando arrependido? Ele mesmo. Ela retirou as acusações. Por quê? Porque ele ofereceu R$500 mil. E mais importante, porque ela estava apavorada. Ele a ameaçou. Disse que a encontraria em qualquer lugar, que poderia fazê-la desaparecer. Ela pegou o dinheiro e fugiu para Portugal, tentando recomeçar. Mas a culpa a perseguiu. Ao ver a notícia sobre a Beatriz, ela soube que não podia mais ficar em silêncio. Ela sente que se tivesse sido mais corajosa naquela época, talvez o Marcelo já estivesse preso e a Beatriz estaria segura. Nós dissemos a ela que a culpa não é dela, que ela também foi uma vítima. O único culpado é ele. Agora, com uma coragem imensa, Camila vai testemunhar. Ela vai contar ao mundo quem é o verdadeiro Marcelo Vieira. Com o depoimento dela, a acusação foi fortalecida e a notícia explodiu na mídia. As ações da empresa dele despencaram 85%. O conselho se reuniu em pânico. Eles disseram na cara dele: a situação é insustentável. Marcelo tentou argumentar, dizer que era temporário, mas ninguém acreditou. A casa está caindo. O império dele está ruindo, e a justiça finalmente parece estar a caminho. Essa história mostra a importância de não se calar. Obrigado por assistir. Olá, pessoal, e bem-vindos de volta ao nosso canal. A tensão está no auge e a história está prestes a tomar um rumo decisivo. Vamos direto ao que interessa. A equipe de TI da Santos Tech, trabalhando sem parar, conseguiu um feito incrível. Rastrearam a tentativa de invasão do sistema de segurança até um cybercafé no centro da cidade. A polícia foi acionada imediatamente, mas quando chegaram, o hacker já tinha desaparecido. Só que ele deixou algo para trás, e é aqui que a coisa fica assustadora. Um laptop abandonado continha fotos de Beatriz, dos irmãos Santos e plantas detalhadas da cobertura de Pedro. Não há dúvidas. O detetive do caso foi categórico. Isso é reconhecimento. Ele está mapeando o prédio, procurando vulnerabilidades. Ele está planejando um ataque. Rodrigo compreensivelmente explodiu de raiva. "Então prendam ele!" gritou. Mas a polícia explicou a frustrante realidade. Saber que é o Marcelo e provar legalmente são 2 coisas bem diferentes. No entanto, eles garantiram que estão construindo um caso sólido, documentando cada passo em falso, cada ameaça, cada violação. O objetivo é claro. Quando o prenderem, será para sempre. E isso nos leva ao clímax do capítulo, a audiência de revogação de fiança.
O tribunal estava lotado. De um lado, Beatriz, forte e determinada, acompanhada pelos seus 3 irmãos protetores. Do outro, Marcelo, agora com um novo advogado, Dr. Fernando Silva, um tubarão conhecido por suas táticas agressivas. A juíza, doutora Mariana Correia, entrou, e o silêncio tomou conta do ambiente. O promotor, Dr. Ricardo Mendes, não perdeu tempo. Ele listou as violações de Marcelo, quebrou a ordem de restrição no hospital, a tentativa de hack, as fotos de reconhecimento. Ele não tem mais nada a perder, argumentou o promotor, o que o torna extremamente perigoso. Mas o advogado de Marcelo, com um sorriso confiante, desqualificou tudo como paranoia. Disse que a visita ao hospital foi um mal-entendido, um encontro acidental onde Marcelo só queria falar com a esposa. Quando a própria Beatriz foi chamada a depor, sua voz tremeu, mas suas palavras foram firmes. Eu fiquei aterrorizada. Ele não estava lá por acidente. Ele me esperou. Se meu irmão não estivesse lá, eu não sei o que teria acontecido. Então, chegou a vez de Marcelo. Ele fez uma performance digna de um Oscar. Falou que era um homem quebrado, que perdeu tudo, que se arrependia profundamente e que estava em terapia. Ele disse que ainda amava a Beatriz e só queria pedir desculpas pessoalmente. Alguns no tribunal até pareceram comovidos. Mas a juíza, meus amigos, não se deixou enganar. Ela olhou para Marcelo e disse secamente que se ele quisesse fazer as pazes, teria respeitado a lei. Considerando o histórico de violência, a violação da ordem de restrição e as evidências de que ele planejava algo pior, ela o considerou um perigo para a comunidade. E então, o som do martelo ecoou. A fiança está revogada. O senhor Vieira ficará detido até o julgamento. Marcelo gritou, não! Mas era tarde demais. A justiça finalmente prevaleceu. Uau, que reviravolta! Marcelo está atrás das grades, mas será que isso é o fim da ameaça? O que vocês acharam da decisão da juíza? Deixem seus comentários aqui embaixo, eu quero muito saber a opinião de vocês. 2 semanas após Marcelo ter sua fiança revogada, a vida finalmente parecia voltar ao normal para Beatriz e seus irmãos. Ela estava com 18 semanas de gravidez, e o médico confirmou que a bebê se desenvolvia perfeitamente. E sim, era uma menina. Beatriz chorou de alegria. Ela já tinha o nome perfeito, Helena, em homenagem à avó. Mas essa paz, infelizmente, não duraria muito. Numa tarde, o detetive Carlos Ribeiro ligou para Pedro com notícias urgentes. 1 hora depois, os 3 irmãos estavam no escritório dele, ouvindo algo que gelou seus sangues. Marcelo está na prisão, mas não está inativo, começou o detetive. Temos informações de que ele entrou em contato com membros de uma facção criminosa. Gabriel empalideceu. Que tipo de contato? O detetive revelou o pior. Marcelo tinha oferecido R$500 mil a um presidiário perigoso, Rogério o Cobra Santana, conhecido por coordenar crimes de dentro da prisão, incluindo assassinatos. O silêncio na sala era total. Vocês estão dizendo que Marcelo contratou um assassino? Pedro perguntou com a voz trêmula de raiva. O detetive admitiu que não tinham provas concretas, apenas o relato de um informante que ouviu a conversa. Marcelo teria dito: quero que ela desapareça, ela e o bastardo que está carregando. Ele estava falando de Beatriz e da pequena Helena. Os irmãos entraram em pânico. O detetive explicou que o Cobra já estava em isolamento, mas as ordens poderiam já ter sido passadas. A única saída era manter Beatriz segura até o julgamento, que fora antecipado para dali a 2 semanas. 2 semanas críticas. De volta à cobertura, eles decidiram contar a verdade para Beatriz. Surpreendentemente, ela se manteve calma. Eu sempre soube que ele tentaria algo assim, ela disse, com a mão sobre a barriga. Estou aterrorizada, mas cansada de viver com medo. Não vou deixar que ele tire minha paz. 6 dias antes do julgamento, o ataque aconteceu. Era uma segunda-feira. Beatriz e Gabriel estavam na cobertura, enquanto Pedro e Rodrigo trabalhavam. A segurança era máxima. Às 2h37 da tarde, 2 homens vestidos de entregadores entraram no prédio.
Uniformes, mochilas, um pedido real no sistema, tudo perfeito. Eles passaram pelo primeiro segurança, mas ao entrarem no elevador, sacaram armas das mochilas. O alarme soou. Na sala, Gabriel ouviu e agiu no mesmo instante. Sala do pânico! Agora! Ele gritou para Beatriz. A cobertura tinha uma sala reforçada, com porta de aço e suprimentos. Eles correram, enquanto os 4 seguranças formavam uma barreira de proteção. E agora? Será que eles conseguiriam chegar a tempo? Protejam-na! A ordem de Sérgio, o chefe de segurança, ecoou pelo apartamento enquanto as portas do elevador se abriam. 2 homens armados invadiram o local. Beatriz Vieira, temos uma mensagem do seu marido. O caos se instalou. Tiros para todos os lados. Em meio ao pânico, Gabriel, irmão de Beatriz, a empurrou para a segurança da sala do pânico. Mas antes que pudesse se salvar, um dos agressores o agarrou. Gabriel! Beatriz gritou desesperada, mas Sérgio a trancou lá dentro. Não! Meu irmão! Ela chorava, socando a porta de aço. Ele vai nos dar tempo, disse Sérgio, a voz grave. Do lado de fora, a luta era desigual. Gabriel, movido pela adrenalina, conseguiu acertar um soco em um dos invasores, mas logo foi dominado. Enquanto os outros seguranças trocavam tiros, um som cortou o ar. Um único disparo. Não! O grito de Beatriz atravessou a porta blindada. Os criminosos fugiram ao som das sirenes. Quando Sérgio finalmente abriu a porta, a cena era devastadora. Gabriel, caído numa poça de sangue. Gabriel, não, não, não. Acorde! Ela implorava, de joelhos ao lado do irmão. No hospital, a tensão era palpável. A bala perfurou o pulmão de Gabriel, mas por um milagre, não atingiu órgãos vitais. 4 longas horas de cirurgia se passaram, até que o médico trouxe a notícia que todos esperavam. A cirurgia foi um sucesso. Ele vai ficar bem. Lágrimas de alívio escorreram pelo rosto de Pedro, seu irmão mais velho. Beatriz, com a mão na barriga, sentindo a pequena Helena se mexer, tomou uma decisão. Sua voz era fria como gelo. Tenho que acabar com isso. Tenho que acabar com Marcelo de uma vez por todas. A justiça começou a se mover. Os invasores foram presos e confessaram. Foram contratados por um intermediário, a mando de Marcelo Vieira, para matar Beatriz. Com a confissão, as acusações contra Marcelo se agravaram. Tentativa de assassinato e conspiração para cometer homicídio. Mas então, uma reviravolta. O advogado de Marcelo propôs um acordo. Ele se declararia culpado de tudo, menos da tentativa de homicídio, alegando que não sabia do plano. Uma jogada arriscada, mas que poderia enfraquecer o caso. Enquanto isso, Beatriz, Pedro e Rodrigo se uniam, mais fortes do que nunca. A guerra estava longe de acabar. O que Marcelo não sabia é que a família Vieira estava pronta para o contra-ataque, e eles não iriam parar até que a justiça fosse feita. O que você acha que vai acontecer no julgamento? Deixe seu comentário aqui embaixo. Olá, pessoal! Bem-vindos de volta! A tensão está no ar e o cerco está se fechando. Os técnicos de TI da Santos Tech finalmente rastrearam a tentativa de invasão. Adivinhem onde? Um café internet no centro da cidade. Quando a polícia chegou, o hacker já tinha sumido, mas deixou para trás um laptop assustador. Dentro, fotos da Beatriz, dos irmãos Santos e plantas detalhadas da cobertura do Pedro. É exatamente o que vocês estão pensando. Reconhecimento para um ataque. O detetive do caso confirmou que o criminoso está mapeando o prédio, procurando por pontos fracos. A frustração é enorme. Rodrigo está furioso. Pedro está desesperado. Mas a polícia precisa de provas concretas para ligar tudo isso a Marcelo. Eles sabem que é ele, nós sabemos que é ele, mas provar é outra história. O detetive garante que cada passo em falso, cada ameaça, está sendo documentado. Quando eles o prenderem, será para sempre. Agora, vamos para o tribunal. A sala está lotada para a audiência de revogação de fiança de Marcelo. De um lado, Beatriz, forte, ao lado dos irmãos e de sua equipe jurídica. Do outro, Marcelo, com um novo advogado de defesa, o Dr. Fernando Silva.
conhecido por táticas agressivas. A juíza, doutora Mariana Correia, entra. Ela é rigorosa, mas justa. O promotor, doutor Ricardo Mendes, começa a artilharia pesada. Ele apresenta todas as provas: a violação da ordem de restrição no hospital, a tentativa de hack, o laptop com as fotos. Ele argumenta que Marcelo é um homem desesperado, sem nada a perder, e por isso, extremamente perigoso. Mas o advogado de Marcelo, com um sorriso de escárnio, descarta tudo como paranoia. Ele diz que visitar lugares e sacar dinheiro não é crime, e que não há prova ligando o laptop a Marcelo. Sobre o hospital? Um mal-entendido. Beatriz é chamada para depor. Com a voz trêmula, mas firme, ela conta seu terror ao encontrar Marcelo no hospital. Ela sabia que não foi um acidente. Ele a estava esperando. Ele bloqueou seu caminho e tentou agarrá-la. Sem a intervenção de seu irmão, quem sabe o que teria acontecido? Marcelo, por sua vez, faz um teatro digno de Oscar. Ele se pinta como um homem que perdeu tudo, arrependido, tentando fazer as pazes. Ele jura que o encontro foi acidental, que ele só queria se desculpar, mas a juíza não se deixa enganar. Ela olha para Marcelo e diz que se ele quisesse mesmo se desculpar, teria respeitado a ordem judicial. Ela considera a gravidade das acusações, o histórico de violência e as novas evidências. E então, o martelo bate. A fiança é revogada. O Sr. Vieira será detido até o julgamento. A justiça, por enquanto, prevaleceu. Marcelo vai para a cadeia. O que será que ele fará agora? Não perca o próximo capítulo.